ventilador, vocês falem que a gente desliga, tá? Porque às vezes lá no fundo fica ruim de escutar o que a gente fala. O nosso tema de hoje, da segunda-feira, está no livro Código do Monte, do Sérgio Luiz da Silva Lopes. E nós vamos começar no capítulo novo hoje, que é o capítulo que se chama Bem-aventurados e limpos do coração. E nós vamos começar com o tema espontaneidade, pureza de coração. Vou fazer uma leitura, depois nós conversamos um pouco e aí eu concluo a leitura se der tempo. Jesus compara a pureza ao estado de infância. A espontaneidade que caracteriza a criança é ferramenta essencial para adentrarmos ao reino dos céus. Com o crescimento, normalmente há uma gradual perda de espontaneidade. Os valores do mundo, as convenções culturais, a malícia peculiar dos adultos vão fazendo gradativamente com que essa sinceridade ingênua que nos caracteriza na infância comece aos poucos a ser sufocada. A espontaneidade, como expressão natural dos sentimentos infantis, tem relação direta com o outro estado da alma, a confiança. É a decorrência natural da virtude do capítulo anterior, pois a fé é essencialmente confiança. À medida que se perde a confiança, arrefece-se a espontaneidade. Quando um filho dá a mão para o seu pai ao atravessar a rua, ele confia no pai de tal forma que não necessita olhar para os lados, pois sabe que o pai está fazendo isso por ele. Segundo Winnicott, pediatra e psicanalista inglês, na infância precoce constrói-se o que ele chamou de confiança básica. A partir de sua experiência como pediatra e psicanalista, pôde elaborar uma teoria referente à estruturação emocional primitiva humana, na qual ele percebe a influência do ambiente no desenvolvimento da criança. Para o psicanalista, o ambiente tem importância superlativa na estruturação da personalidade, de tal modo que, em certa ocasião, na Sociedade Britânica de Psicanálise, ele teria feito a seguinte afirmação: isto que chamam de bebê não existe. Ele queria dizer que o bebê só existe se for considerado o meio ambiente em que ele se encontra. Sua ênfase no ambiente está baseada na forte influência que seu pensamento recebeu das ideias de Darwin, que também preconizava a relevância das condições ambientais juntamente aos impulsos naturais. Segundo Darwin, não existe tendência absoluta para o desenvolvimento, exceto com base em circunstâncias favoráveis. Conforme alguns autores, Winnicott foi fortemente influenciado pelo naturalismo de Darwin. Ele considera que a espontaneidade só é possível a partir de uma experiência inicial de confiabilidade. Podemos fazer uma analogia com a fé, que também se traduz na capacidade de confiar. Quando uma criança brinca despreocupadamente, ri de forma espontânea e se expressa franca e livremente, ela não duvida ou descrê de que o mundo em volta possa lhe tratar bem. Na fé verdadeira, precisamos confiar assim, mesmo que as circunstâncias possam ser adversas, ou mostrando-se aparentemente sem resposta às nossas angústias. Quando Jesus exalta a limpeza de coração, ele está ensinando a virtude necessária para vivermos confiantes. Foi no desenrolar da nossa vida que aprendemos a desconfiar. Nós não nascemos assim. A
A natureza essencial do ser humano é de confiança, não de desconfiança. Também aprendemos nessa bem-aventurança que a sintonia superior de Jesus está ligada à pureza de sentimentos do que os pensamentos maledicentes da vida adulta. Deixai vir a mim as criancinhas e não as imbeçais. Ele parece dizer que só chegaremos a ele se tivermos desarmados da prepotência, da malícia e da descrença que aprendemos na vida adulta. Uma das diferenças entre adultos e crianças é que esta é aberta a aprender. O adulto, em geral, julga que já sabe tudo, já é grande o suficiente e não tem mais nada a aprender, só a ensinar. Jesus não está ensinando que devemos voltar a ser crianças de novo, mas que devemos redescobrir em nós a limpeza de coração que as crianças têm e que já tivemos. Bom, hoje eu começo, né, Ronaldo? Hoje é comigo. Eu vou abordar um assunto e o Ronaldo vai abordar o mesmo, mas de uma forma diferente, né, Ronaldo? Bom, nós todos somos seres imortais e é sempre bom relembrar isso aqui. Eu gosto muito de falar sobre isso porque muitas vezes a gente não pensa dessa forma, né? Que nós somos imortais e que nós reencarnamos. Bom, nesse processo de reencarnação que a gente vai vivendo, né? Vai passando por vidas após vidas, nós vamos adquirindo coisas, nós vamos carregando coisas que vão ficando na nossa bagagem espiritual. Quando a gente reencarna sempre com a intenção, né, e o objetivo principal de evoluir, de se melhorar, de buscar uma iluminação espiritual, de buscar essa evolução, essa iluminação espiritual. O que é isso? É compreender essa vida que a gente tem além da matéria, ter essa compreensão dessa grandiosidade que nós somos, né? E seguir no processo, mas de uma maneira que o meio não nos afete. O que o livro nos traz? Que nós não agimos diariamente, quando a gente está na nossa vida normal, na nossa vida usual aqui no planeta Terra, nós não agimos conforme a nossa intuição nos traz, conforme o que nós sentimos ou o que nós entendemos como sendo algo correto. Nós agimos em conformidade com o meio em que a gente está inserido. A gente age de uma forma que agrada os outros. Porque nós queremos estar pertencentes, nós queremos pertencer a algum grupo ou a algum local. Então, essa espontaneidade que o livro nos traz, que nós precisamos ser espontâneos como as crianças são, é nós agirmos de uma maneira em que nosso espírito fale, nós como espírito, a gente aja como se o nosso espírito estivesse agindo. Não sei se eu estou conseguindo passar para vocês isso. Não agir com a mente, raciocinando muito assim, não, eu vou fazer de tal forma porque aí eu não descontento fulano. Ou eu vou agir dessa maneira porque assim eu consigo permanecer num círculo de amizades, embora eu entenda que aquilo não é correto, mas eu vou fazer dessa forma porque é a forma que eu entendo que eu vou permanecer naquele local que eu estou. A gente tem muito esse receio de ser excluído, de ser exposto, ou de ser, virar chacota de alguém pela maneira que tu age, pela espontaneidade que tu tem. E não é a espontaneidade de ser grosseiro, é a espontaneidade de agir com o coração, de agir da melhor forma que tu entende que é. A gente age esperando o resultado dos outros, a gente age esperando
queremos satisfazer a expectativa do outro. Mas será que é esse o nosso objetivo mesmo? Será que o nosso objetivo é sempre agir conforme o que os outros esperam de nós? Será que a gente não tem que pensar por si só? Será que a gente não tem que compreender a vida que a gente tem, ou a vida que a gente busca, que a gente está tentando melhorar e agir conforme a nossa intuição nos diz? Porque quando a gente escuta o nosso coração, quando a gente reflete, né, sobre os nossos sentimentos e sobre as nossas ações, a gente sempre tem a resposta. A gente sempre sabe qual é o melhor caminho a seguir. E muitas vezes a gente não segue, a gente não usa essa nossa espontaneidade para percorrer o caminho. A gente espera sempre uma aprovação de alguém. E essas crenças, essas alterações que nós temos do meio em que a gente vive, essas coisinhas que a gente vai captando dos outros e vai, digamos, carregando, nós vamos carregando conosco, isso vai nos transformando. E muitas vezes a gente não consegue se reconhecer como um ser divino que nós somos. Porque a gente já tentou satisfazer tantas pessoas e já alterou tanto a nossa forma de viver que a gente já não se reconhece mais. E aí não agir com espontaneidade, não agir com fidelidade a si mesmo, acaba nos trazendo tristeza, acaba nos trazendo angústia, acaba nos fazendo muitas vezes ser alguém depressivo, porque a gente está sempre tentando agradar. E aí, quando a gente, comentando ali com o Ronaldo sobre o que a gente, né, dá uma comentada o que um vai falar para ver se o que o outro vai falar faz sentido também, se a gente está com a mesma linha de pensamento. E aí nós falamos assim que as crianças chegam muitas vezes pra gente e falam na cara da gente as coisas, né? Elas chegam e pra ela tanto faz, ela não pensa, será que vai gostar? Será que é bom? Será que tá certo? Será que é assim? E aí o que acontece? Um adulto, geralmente o pai ou alguém que é responsável pela criança, chama atenção, né? Não pode fazer assim, não pode falar esse tipo de coisa, não pode agir dessa maneira. E aí a gente vem aprendendo desde pequeno que é errado ser espontâneo, que é errado tu agir de uma maneira que tu expresse o que tu está sentindo, que tu expresse a maneira como tu vê a vida, a maneira como tu acha que as coisas são. Porque cada um, eu tenho certeza que para cada um, a maneira de enxergar a vida, a maneira de ver as situações que passam é diferente. Ninguém é igual, ninguém vê da mesma maneira, ninguém pensa da mesma maneira. E aí nós somos colocados num padrão, né, que a gente tem que seguir e ser influenciado pelas situações externas. Como que a gente sai disso? Quando a gente começa a se tornar fiel aos nossos sentimentos, às nossas emoções, quando a gente começa a se lapidar, quando a gente começa a buscar entendimento sobre a nossa vida e sobre quem nós somos e qual o caminho que nós estamos percorrendo. Assim a gente vai se descobrindo na caminhada, a gente vai compreendendo a nossa caminhada e vai compreendendo o que está bom e o que não está. Mas a gente precisa escutar o coração, escutar essa intuição que nos diz todos os dias o que é melhor, que nos mostra todos os dias o caminho. Se errou o caminho, recalcula a rota e segue de novo. Mas sempre agindo com fidelidade a si mesmo. Com amor, auto-perdão e fidelidade a si mesmo. Estava conversando com a Karine agora, uma situação que aconteceu comigo essa semana. A gente fala muito a respeito de
cada um tem a respeito da vida, em geral, né? E aí me veio na cabeça que é uma situação que todos nós vivemos, que é da opinião. A gente opina sobre várias situações, né? E uns opinam mais, outros menos, mas a gente está sempre opinando. E quanto à questão nossa aqui, que a gente vem aqui para frente e coloca o nosso pensamento, não deixa de ser a opinião que a gente tem sobre os temas que a gente estuda. E o quanto isso serve para vocês, para fazer a transformação. O quanto de consciência cada um de nós, porque vocês que eu falo, eu também, porque quando a Karine fala, eu estou absorvendo a opinião dela. O quanto de consciência nós temos relativo a isso que vem sendo falado. O quanto de transformação é essa que nós estamos realmente buscando aqui na casa. Ou fora da casa, porque em qualquer lugar que a gente convive com o ser humano, a gente está absorvendo. E eu me dei conta que a minha opinião não é importante. Eu me dei conta que a mudança está em cada um de nós. Então, toda vez que eu venho para cá e falo, é relativo a mim mesmo. Então, eu falo para mim. Eu não estou falando para vocês. É uma questão de consciência. Então, as minhas palavras se tornam verdade de novo para mim. É eu que preciso entender que esse processo que eu estou passando, ele é benéfico para mim. Quando a Karine fala a respeito de Darwin, e para quem estudou Darwin sabe que aonde tu estiver colocado, tu vai viver da maneira como é o ambiente. Né? E eu comentei um tempo atrás, uns 2 meses atrás, eu acho, a respeito de uma tribo da Indonésia, que os pescadores, os homens, eles mergulham a 50 metros de profundidade sem nenhum auxílio, sem máscara, sem respirador. Eles desenvolveram uma habilidade que qualquer um de nós, se for inventar de fazer, uns 20 metros já é. Eles conseguem manter o fôlego. Houve um desenvolvimento no corpo deles para que eles conseguissem. A ideia que a gente trouxe aqui hoje, da nossa conversa, é de que maneira a gente volta a ser a essência. Porque quando a gente fala em evolução, e aí eu não estou falando de Darwin, mas estou falando da evolução espiritual, de que maneira eu quero essa evolução dentro dos prazos que eu tenho, 50, 60, 70 anos. Esse é o prazo que eu estou aqui na Terra agora. E vivendo a situação que nos encontramos aqui em Massambará. O quanto eu quero essa evolução? Ou como disse a Karine no estudo hoje, tem gente que não quer. E está tudo certo. Porque é individual. É como ser único que a gente é. Então, a compreensão que nós trazemos hoje é a respeito do tema. Eu vou falar um pouco sobre a pureza de coração, que é o acesso que a gente tem mais fácil à espiritualidade. Em que ponto a gente deixou de ter o coração puro? Porque, convenhamos aqui, né? Não temos. Porque a gente, quando eu falo sobre a mochila das agruras que a gente carrega, ela se acomoda toda dentro do nosso coração. Todas as nossas tristezas, nossas raivas, nossos ódios, nossas angústias, nossas maledicências, elas estão acomodadas dentro do nosso coração. E aí a gente desenvolve as doenças físicas e as psicológicas também, principalmente. E a nossa busca aqui no centro é de que maneira eu deixo meu coração novamente leve, como a Karine falou, como uma criança. Né? De que maneira eu consigo eliminar o meu entorno, a sociedade em que eu vivo, o que falam de mim, o que me julgam, o que me deturpam. De que maneira eu elimino aquilo da minha vida para que o meu coração continue sendo leve? É muito difícil, né?
além. Se a gente conseguir viajar, beleza, tu vai ver várias outras coisas que é o mundo de Deus sendo colocado. A natureza, né? De maneira diferente. Mas quando é que eu busco isso? Quando é que eu me dou tempo? Quando é que eu dou uma parada assim, né? E nem estou falando no tempo físico esse que a gente vive, né? As horas corridas. É no tempo que eu paro para fazer uma meditação, para olhar para dentro de mim e para olhar o entorno. Sem telefone, sem a tecnologia, que são muito úteis, né? Elas têm um momento de utilidade delas e tem um momento que bota dentro do vaso. Guarda o telefone, desliga a TV, conversa com teu filho, escuta dentro da família. Porque muitas das vezes a gente está na correria tão louca que tu não sabe o que está acontecendo na tua volta. Tu está preocupado com o que está lá fora. Tu está preocupado com quem falou mal de ti. Vamos aliviar o peso do coração. É essa a ideia da pureza que Jesus fala. Vinde a mim as criancinhas, é a pureza do coração. É a espontaneidade que a Karine falou. É o toque sutil do amor que está ali naquele ser humano pequeno. Não é essa a nossa busca, felicidade? Né, Maria? A Maria traz amor para mim toda vez que ela me encontra. Né? Espontaneamente, ela chega e corre e abraça. Não é essa a nossa busca, então, interna? Por que a gente, como adulto, não pode transformar isso numa coisa natural? O que nos impede? Ah, mas eu não faço isso porque eu sou homem. Eu sou duro em casa, eu tenho que mostrar para os meus filhos que a minha regra é essa. Ah, e aí vai ganhar o quê? Por dentro está sentindo o quê? Hã? Eu tenho que mostrar para o meu vizinho que quem manda em casa sou eu. Eu nunca consegui mandar essa para confirmar essa história que eu vou contar. Mas é isso então que a gente busca, gente, tá? Nas questões que eu falo aqui, que a Karine a gente tenta entrar em acordo nas colocações, é porque é a nossa vida que a gente está tentando a cada passo melhorar. E aí, falando um pouco sobre a parte espiritual, a espiritualidade, se fala muito das vidas passadas, tu está passando por isso por causa da vida passada. Eu não acredito que em algum momento Deus disse, não, tu fez isso, agora na próxima vida tu vai pagar essa não. Não acredito, Deus é amor puro. Deus não vai colocar em cima de ti uma carga que tu precisa evoluir. Então assim, tu nasceu e tu tem essa carga para carregar 300 quilos de pedra. E tu vai largando a pedra a cada ano. Então tu tem 300 anos para te largar as pedras. Para te aliviar e poder caminhar de novo. Não pode ser assim. Deus te coloca aqui, nesse momento, para que tu consiga fazer a tua transformação. Ele te dá um prazo para isso maravilhoso. É essa a nossa busca. É esse o nosso entendimento. Todos os tropeços que tu tiver aqui, não foi Deus que colocou na tua vida. Foi tu mesmo. É nós que tropeçamos a cada vez que a gente não comunga com Deus. É cada vez que a gente não olha para as realizações possíveis que a gente tem que ter, que é o subconsciente que a Karine colocou. Porque o nosso mental fica nos dizendo, não vai por aí, dobra aqui que tu vai fazer um caminho mais curto. Tá? Mas o nosso subconsciente já nos disse assim, tu tem que ir amanhã para tal lugar, tu sai tal hora. Beleza, faz isso. Mas se eu sair tal hora e eu correr mais, eu vou chegar no mesmo tempo. Pureza de coração é, para nós hoje, aliviar essa carga.
cheguei lá, jantando, e tinha uma mesa grande assim, com umas 12 pessoas. Todos com o telefone na mão, pá. Para que eles não estão? Né? Fica em casa. Sabe? Então nós não estamos mais nos dando tempo, gente, de escutar o que o outro, como é que passou o dia aquela outra pessoa, né? De que maneira, o que aconteceu? Tá bem, pessoal? Já conviver não é uma tarefa fácil. Nunca é. O bom é isso. Porque nós estamos buscando uma evolução espiritual num mundo extremamente carnal, onde as aflições são carnais. E tu não consegue separar. E a gente vem, me permite? Sim. E a gente vem, eu acho que a palavra que resume tudo que a Karina disse e que disseste agora é adaptação. A gente vem, no decorrer do ano, no decorrer da vida, a gente vem se adaptando para que tudo que eu faça magoe o menos possível o moral. Porque se eu for botar em prática 100% a minha vontade, eu vou ser uma pessoa não grata na sociedade. Então tem que ter, não é uma adaptação como dos aborígenes, que ela salientou lá, os caras mergulham 50 metros, ali foi uma adaptação física. Os caras há 100, 200 anos, mergulharam 50 metros com uma pessoa, mergulharam 10, de 10 para 15, de 15 para 20, quando eles viram cidade de Porto, estavam mergulhando 20. Nós não. Nós buscamos uma evolução espiritual dentro do mundo extremamente carnal, com anseios e aflições carnais. Então, tu separar isso, pegar o joio, botar para cá, tirar o trigo para cá, e analisar, e dizer, não, para o quê? O caminho mais curto é esse, porém o mais correto é esse. E uma máxima assim, ó, que eu carrego comigo, não existe uma ação que eu faça que de alguma maneira não prejudique alguém. Todas as minhas ações, todas as minhas atitudes, todas, por mais benevolente que ela seja, ela vai prejudicar alguém. Por quê? Porque vai ter um cara lá que não faz nada e ele vai dizer assim, ó, não, estou querendo aparecer. E ele vai criar um sentimento que no fundo vai só prejudicar ele. Eu acredito que seja esse o intuito da palestra de vocês. Eu acho que não é uma missão fácil. A ideia é assim, ó, a ideia é a tua transformação. Tu continua com a ideia que nós estamos tentando colocar que não é o mais certo. A ideia é o seguinte, é tu fazer a tua transformação e que o outro faça dele. Entre eu e tu não pode ficar preocupado se o que tu for falar para mim vai me magoar ou não, porque a mágoa é minha. Eu é que vou escolher se a tua palavra vai me ferir ou não. Tu me entende? No momento que eu escolho que ela me fere, é eu que tenho que resolver esse problema, e não tu. Sim, mas aí eu fazendo isso, me posicionando, eu estou buscando uma evolução espiritual, concorda? Certo? E o problema que eu causei é praticamente carnal. Mas como que tu te sentiu quando tu causou? Ah, não. Tu diz que tu causou um problema. Pra ti não é um Não, problema. para mim não. Então não é um problema, Por entendeu? isso que eu disse que eu acabei de dizer. Todas as nossas ações, por melhores que sejam, infelizmente, de alguma maneira ou de outra, a gente acaba prejudicando alguém. Mas aí é que está a evolução, tu já tem consciência disso. Agora tu tem que transformar a tua ação para que não prejudique, contanto que ela te faça feliz. Essa é a ideia da evolução. A evolução espiritual, que tem a ver com a carnal também, tem a ver com de que maneira eu falo a mesma coisa para a Karine sem que eu magoe a Karine. Esse é o processo de evolução, entende? Então, assim, toda vez que tu disser alguma coisa para alguém, se tu for rude para falar, é lógico que tu está tendo a ação de ser rude. Tu quis fazer. Tu arca com as consequências da maneira como tu fez. Tá? E tu falar a mesma coisa com carinho e a pessoa compreender que aquilo é do bem dela, é uma evolução de dois. Compreende? Então, essa é a ideia que a gente tem. É difícil? Claro que é muito difícil. Nós vivemos terrenamente. Nós vivemos na parte física do planeta. Por isso que nós estamos aqui para entender o espiritual. Porque ali na rua, nós vamos andar só no físico.
É muita. Algumas ações que são boas, na outra já não é tanto, na outra tu já consegue mais um pouquinho, no outro tu cai de novo. Então, só que o que a gente quer? Qual é a nossa escolha? Isso que a gente tem que pensar. Qual é a escolha que tu faz para ti hoje? É isso que tu tem que focar. Às vezes a dificuldade está porque a gente não abre mão das coisas, entendeu? A dificuldade é essa da gente evoluir e adaptar-se entre o espiritual e o material, é porque às vezes a gente não quer deixar de lado certas questões materiais porque a gente acha que é mais benéfico para nós. E aí tu abre mão do espiritual para focar no material. E aí quando começa, tu vê que não está muito bem, tu vai para o outro lado de novo. Então é essa adaptação. Mas até que ponto a gente está disponível para se adaptar? Até onde tu quer ir? E é como eu falei, eu tive uma conversa com um amigo meu que ele me disse que ele vive bem na caixinha, que eu falo muito da caixinha. Ele vive bem na caixinha. É um direito, entendeu? A escolha dele prejudica outros, claro que prejudica. Ele não quer sair da caixinha, então ele continua no material fazendo as mesmas coisas todos os dias. Aquilo para ele está básico, tranquilo. Tá? Só que quem está na volta dele sente que gostaria de fazer evolução em conjunto, entendeu? Então tem essas questões. Tudo é tudo, contigo mesmo. Todos os dias. Tu acordou, tu já sabe que o teu pensamento vem, tu começa a mentalizar as coisas que tu tem que fazer, de que maneira tu vai fazer, e aí tu já muda o teu humor. Tu fica feliz, tu fica triste, tu fica, né? Essa é a nossa vida. O pensamento inicial quase sempre é não. Né? Porque a gente não dá tempo. Tu acordou de manhã, dificilmente tu tem meia hora para tu conversar contigo. Dificilmente. Às vezes tu já levanta pensando que vai ter que fazer isso, fazer aquilo. Aproveitando, pessoal, que nós tivemos uma conversa aqui, se mais alguém quiser colocar alguma coisa, hoje rendeu, né? Tá bem então, pessoal? Agradecido por hoje, mais uma vez, né? Casa cheia sempre. Que vocês, como nós, compreendam as palavras e tirem o que serve para a vida de cada um. Porque nem tudo que a gente fala aqui é lei. Aliás, nada é lei, né? Nem para nós, nem verdade, podemos dizer, né? Porque a nossa verdade a gente está buscando a todo momento. Agradecido.